O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta semana da Quaresma. Hoje, quarta-feira, 6 de abril de 2022. Estamos nos preparando para a Páscoa. Nesse tempo de Quaresma, Deus tem nos convidado a nós revermos a nossa vida. É preciso ver como nós estamos interiormente. Se eu estou bem com Deus, se eu estou bem comigo mesmo e se eu estou bem com os meus irmãos. Essa é a finalidade da Quaresma, para que nós possamos nos preparar bem para a Páscoa. Mas aqui tem uma coisa interessante. Quando nós chegamos no quarto domingo e no quinto domingo, a igreja nos apresenta o Evangelho de São João. E o Evangelho de São João, a partir do capítulo 5, vai nos mostrar como foi que Jesus acabou indo à morte. Como foi que os judeus, aquelas autoridades religiosas que não aceitavam Jesus como Senhor e Deus, levaram ele à morte. O motivo que levou Jesus à morte foi apenas isso. Eles diziam que Jesus, sendo um homem, dizia ser Deus. Graças a Deus, para nós católicos, nós cremos nisso. Jesus é, sim, Ele é o Filho de Deus. Mas na cabeça das autoridades religiosas daquele tempo, Jesus era o filho do carpinteiro, era o filho de Maria. Ele nasceu em Nazaré. Isso tudo na cabeça dele. Então, todas as coisas que Jesus falava
e fazia, embora ele falasse a verdade, embora Jesus mostrasse através dos milagres que ele era Deus, as autoridades religiosas daquele tempo estavam com o coração totalmente fechado. Eles não aceitavam que Jesus fosse Deus e que Jesus para nós, como nós dizemos, é Deus. E isso nós cremos de todo o nosso coração. Ontem, Jesus falou o seguinte no Evangelho de ontem, lá no capítulo 8, versículo 21. Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Vou repetir de novo. Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Depois, um pouco mais à frente, Jesus vai dizer: disse-vos que morrerei nos vossos pecados, porque se não acrediteis que eu sou, morrereis no vosso pecado. Então veja, Jesus está dizendo que está se aproximando a morte dele. Está se aproximando o momento dele morrer. Na semana que vem nós entraremos na Semana Santa e ali na sexta-feira nós veremos nosso Senhor morrendo. Então Jesus está dizendo o seguinte, que com a morte dele ele vai voltar para a casa do Pai. Ele vai para o céu. Tanto que ontem ele dizia o seguinte: eu não sou desse mundo, vocês são desse mundo. E ele está dizendo: agora eu parto para a casa do Pai, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Vejam só. Mas por que Jesus está dizendo que para onde ele vai, que é o céu, no caso, eles não poderão ir? Porque eles não creem em Jesus. Então Jesus está dizendo que aqueles que não crerem nele não entrarão no céu. Para entrar no céu é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Aí hoje, Jesus está dizendo que essa é a verdade. Quem permanecer na minha palavra, qual palavra? De que Ele é Deus. Quem permanecer na palavra dele será verdadeiramente discípulo dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo agora que nós seremos livres se nós crermos na verdade. E quem é a verdade? Jesus está dizendo que a verdade é Ele. Quem crer nele se salvará, será livre. Agora, quem não crê em Jesus, ele vai complementar, ele vai dizer que estará no pecado. Quem não crer nele, viverá escravo do pecado. Conhecereis a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Jesus está dizendo que Ele é a verdade. São João Crisóstomo, se referindo a esta passagem do Evangelho, ele complementa dizendo que a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade, isto é, a mim, porque eu sou a verdade. Então, meus irmãos, a verdade é uma pessoa. Quando nós passamos a acreditar nessa pessoa de Jesus, nós nos tornamos livres do pecado
que consiste em não acreditar nele. Então, quem não crê em Jesus vive no pecado. E ontem Jesus dizia que aquele que não crer nele não poderá estar e não poderá ir para onde ele vai, que é para o céu. Então vejam só, a verdade, meus irmãos, que nos liberta e que nos salva, está numa pessoa. Você está entendendo? Essa pessoa é Jesus. É a Ele que nós devemos nos dirigir. É a Ele que nós devemos ouvir. É a Ele que nós devemos dar toda a reverência, todo o nosso amor e praticar tudo aquilo que Ele nos ensina, porque Ele veio do céu para nos salvar. Falando de forma assim mais prática para todos nós, a verdade não está em Buda. Quantas pessoas, aqui eu quero abrir um parênteses e quero dizer que eu estou falando para os católicos. Nessa homilia da Santa Missa, estou falando para os católicos e estou instruindo para nós não cairmos na mentira. Fecha parênteses. Então, a verdade não está em Buda. Buda, que com seus ensinamentos diz que nós entraremos no estado definitivo de felicidade através da meditação e supressão do sofrimento. Aí nós chegaremos ao estado de nirvana e ali nós seremos felizes. Não, meus irmãos. Nós seremos felizes quando nós conhecermos Jesus e praticarmos o que Jesus nos ensina. Ele é a verdade. E a meditação consiste em quê? Em ter o conhecimento dessa pessoa. Então, para nós católicos, a meditação é a meditação das verdades que Jesus nos ensinou, das verdades que Ele deixou na Igreja Católica como depósito da nossa fé, ensinada pelos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam dele. Então, quando nós meditamos na pessoa de Jesus, nós encontramos a verdadeira felicidade. É por isso que São Paulo, ele vai dizer que ele tem em conta de perda todo o conhecimento que ele teve antes. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento de São Paulo consiste em conhecer nosso Senhor. Então agora São Paulo está dizendo que ele vai se empenhar na meditação, no estudo, na oração, para conhecer mais nosso Senhor Jesus Cristo. Então a verdade não está nos ensinamentos que Buda ensinou, não. Os ensinamentos, a verdade está em nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, meus irmãos, não está na pessoa de Marx e os seus seguidores Stanley e Lenin, que até diziam, que a religião é o ópio do povo. Imagine, o ópio é uma droga. Então eles estavam dizendo que a religião é quando nós, que pertencemos à Igreja Católica, nós buscamos os ensinamentos de nosso Senhor, nós nos tornamos alienados. Então nós ficamos fora de si, nós não entendemos a realidade. Então a religião está aí para nos enganar. A religião está aí justamente para não permitir que haja aquela luta de classes, aonde o homem vai encontrar a felicidade. Nessa luta de classes, os pobres precisarão derrubar os ricos e aí tomarão conta daquela situação que os ricos estão por ter dinheiro, e aí serão felizes. Aí nós teremos uma sociedade justa e fraterna, uma sociedade
feliz aqui nesse mundo, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus disse que a verdadeira felicidade está no céu. Quando nós chegarmos no céu, é para lá que nós devemos nos dirigir. O reino dos céus, aonde a Trindade habita, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali estão, aonde os santos, já que foram fiéis a nosso Senhor, lá estão também. Lá está a felicidade. Aonde os anjos estão na contemplação, na adoração do Deus único e verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas. Você vê que tem muita gente que, indo nos ensinamentos de Marx, Stalin, Lenin e tantos outros filósofos ateus que não creem em Deus, estão abandonando a verdadeira liberdade, a verdadeira verdade, desculpe dizer assim, a verdadeira verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, é o único Deus verdadeiro. Tem outros que acreditam que a felicidade está em tudo aquilo que Allan Kardec ensinou, que buscam a felicidade nessa questão da reencarnação, que isso é uma grande heresia, porque nosso Senhor, que é a verdade, porque Ele é o nosso Deus, Ele não falou de reencarnação, de espíritos desencarnados. Jesus falou sim da ressurreição, que quando nós morrermos e passarmos desta vida para outra, ali sim nós encontraremos o céu e lá nós estaremos com Deus definitivamente. Então, a verdade não está nos espíritos encarnados, a verdade não está em dizer que Jesus foi um grande espírito de luz. Não, Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus e Salvador. Então, conhecereis a verdade qual? Jesus, e vós sereis verdadeiramente livres. E aqui eu quero agradecer muito a Deus, porque você que está me ouvindo agora, você crê em Jesus, você crê na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele, no Senhor, e o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Ele veio do céu para mostrar para nós o verdadeiro caminho, que neste mundo, meus irmãos, acaba não sendo fácil. Não é fácil trilhar esse caminho. São tantas adversidades. Satanás que se opõe inteiramente a Deus, porque ele é o adversário. Ele tem feito de tudo para que nós não conheçamos a verdade ou para que nós abandonemos a verdade que é Jesus. Mas nós não vamos abandonar, nós seremos fiéis. Nós cremos que Jesus é verdadeiramente o Senhor. Conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade que é Jesus vos libertará. E vos libertando desse pecado, vos dará a salvação. Você crê nisso? Então, não abandone Jesus. Seja fiel a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.